Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar, como já falei, o atuante senador Inácio Arruda, senador pelo PCdoB do Ceará. Um currículozinho resumido aqui, todo mundo conhece, mas aquelas pessoas mais jovens e também as pessoas que estão escutando essa nossa cadeia cearense da saúde. O senador Inácio Arruda nasceu em Fortaleza, Inácio, vou dar aqui a data, 5 de maio de 57, está correto? Corretíssimo. Correto. Então tem 56 para 57 anos agora, mas não é uma criança ainda, né? É casado com a médica, grande profissional de saúde, a doutora Terezinha Bragamonte, e tem 3 lindos filhos, a Nara, o Vitor e a Clara. Verdade. Inácio Arruda iniciou sua vida pública nos anos 80, como presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Pelo PCdoB foi eleito vereador de Fortaleza em 1988, 2 anos depois, em 1990, foi eleito deputado estadual, depois em 94, deputado federal, e foi reeleito em 1998 e 2002. Já em 2006, foi eleito senador do Ceará. Em todos esses anos como parlamentar, Inácio Arruda sempre figurou no rol dos parlamentares mais atuantes, tanto nesse período em Brasília, como vereador e como deputado estadual. Inácio Arruda é o entrevistado de hoje do Saúde em Dia. Os ouvintes podem participar pelo telefone, pelo Facebook, facebook.com/ArrudaBastos, ou então pelo Twitter, twitter.com/ArrudaBastos. Um prazer receber o senador Inácio Arruda aqui no meu programa. Um programazinho curto, vamos fazer um bate-bola, um pinga-fogo aqui até a 1h da tarde. Uma boa tarde a todos, a você, Ronaldo, e a nosso colega Arruda Bastos. Um programa muito interessante, muita audiência. Eu lembro do Luciano Siqueira, é o vice-prefeito de Recife, um médico. Ele se destacou primeiro na luta de resistência à ditadura. E é bom que a gente já comece logo tratando disso, que é um problema de saúde pública muito grande. Foi uma ditadura de 21 anos no Brasil, contra o progresso, contra o desenvolvimento, contra a independência e contra a soberania do país. Foi para isso que se instalou a ditadura. E o Luciano, ele se destacou primeiro no combate à ditadura. E segundo, por um programa de rádio, onde ele dava dicas diárias, receitas de ervas, chás, que podiam tratar de uma dor ou de uma cólica intestinal. Então tudo isso foi feito pelo Luciano, e ele ficou então, digo assim, famoso, diga assim, Arruda, no rádio, por um programa que era muito simples, mas era um programa de dicas e ao mesmo tempo de discussão e de debate, mais ou menos como você está fazendo aqui. Então parabéns, grande sucesso, estou aqui às suas ordens para que a gente possa discutir as questões da saúde e da luta do povo brasileiro. Bom, nós temos aqui já uma dezena de perguntas que já chegaram. A primeira pergunta, inclusive, é isso aí, é falar do dia de hoje, 31 de março. Tem um ouvinte aqui que pede que você fale um pouquinho desses 50 anos aí, após o golpe militar. Mas eu queria só acrescentar, Inácio, que como senador da República, você tem um trabalho muito grande no que concerne ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Uhum. E realmente um dos parlamentares que mais tem apoiado com recursos a saúde do nosso Ceará. Isso vai ser o tema depois que você responder a primeira pergunta do nosso ouvinte. Claro, então, brevemente, Arruda, o golpe foi dado contra um presidente eleito, e diga-se de passagem que o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart assumiu a presidência da República, com a particularidade que naquela época o vice-presidente era eleito. E ele foi muito bem votado, aliás, mais votado do que o Jânio para presidente, teve mais votos, e ele já tinha sido vice-presidente. Então era uma figura muito destacada e que propôs, para enfrentar a crise econômica brasileira, o que se passou a conhecer como reformas de base, que estava ali a reforma agrária, que estava a reforma da educação, da saúde pública, a distribuição da renda, a melhoria do salário mínimo, que já era a meta dele durante o governo
do Juscelino, quer dizer, e do Getúlio. Então, quer dizer, foi todo um esforço para poder tornar o nosso país de forma assim, mais desenvolvido, mais soberano, mais forte e com um povo com melhores condições de vida. Então nós fomos barrados ali. E foram barrados pela ação de setores conservadores da extrema-direita brasileira e ainda com forte influência norte-americana. Quer dizer, foi um golpe assim, urdido já durante muito tempo. Isso começou a ser preparado ainda no governo do Getúlio. O Getúlio cometeu suicídio para impedir o golpe, já durante o governo dele, mas 10 anos depois eles conseguiram alcançar o governo, tomando o governo, golpeando o governo, tirando um governo democrático, eleito e rasgando a Constituição brasileira. Então isso tem que ser muito bem dito, tem que deixar muito claro que o governo do nosso país foi arrancado à força e durante os 21 anos de ditadura a perseguição foi muito grande àqueles que defendiam a soberania do nosso país, o seu desenvolvimento, o seu progresso e as causas populares, com mortes, né, um grande número de assassinatos, exilados em grande quantidade, presos uma grande quantidade de pessoas, entre eles, você pode destacar aqui no nosso estado, a Helena Serra Azul, está nas páginas dos jornais de hoje, teve o filho que nasceu na prisão, a Gilce Avelar, foi presidente do nosso partido aqui, também teve o seu filho, as suas 2 filhas, a primeira filha nasceu e logo em seguida ela foi presa e torturada barbaramente. O depoimento da Gilce é uma coisa assim de você chorar do que foi feito com ela logo após o nascimento da filha dela. Ela ainda, digamos assim, de resguardo, ela foi barbaramente torturada. Então é esse tipo de regime que nós não queremos nunca mais no nosso país. Nós queremos consolidar a democracia e as conquistas sociais da nossa pátria. Então acho que foi um golpe duro, cruel e que perdurou por 21 anos. Quer dizer, é algo que a gente pode colocar como muito largo de crueldades cometidas no nosso país. Restabeleceu-se a democracia e finalmente conseguimos que a esquerda chegasse ao poder através da eleição do presidente Lula, um operário, e na sequência uma prisioneira dessa ditadura foi eleita presidente da República, que é a senhora Dilma Rousseff. E muito interessante que logo ao lado do Uruguai também está um prisioneiro dessas ditaduras que se alastraram pela América do Sul logo após a ditadura brasileira, que foi a ditadura uruguaia. Hoje está lá o Mujica, Pepe Mujica, passou muitos anos preso dentro de um buraco. E no Chile, a Bachelet, o pai foi morto pelo ditador Pinochet. E mais aqui ao lado, um índio está governando a Bolívia. E mais ao lado, na Venezuela, um motorista de ônibus está governando a Venezuela. Então, a realidade sul-americana alterou-se e alterou-se positivamente. E esses governos estão governando distribuindo renda, melhorando um pouco a saúde do povo, a qualidade da educação, da arte, da cultura popular. E isso tem zangado alguns setores, principalmente as tais agências de risco, que foram também patrocinadoras dos golpes na América do Sul. Bom, senador, uma pergunta que chega aqui, voltando para o nosso tema aqui da saúde, pergunta o seguinte aqui, o nosso ouvinte: por que o senhor colocou a saúde como uma das suas prioridades? Porque pelo que ele pesquisou, e nós sabemos disso, eu como secretário durante toda a minha gestão e até mesmo o secretário anterior, João Ananias, sei do trabalho que o senhor fez no que concerne a buscar mais recursos. Mas ele pergunta por que o senhor colocou como uma das prioridades da sua atuação em Brasília mais recursos para a saúde e mais recursos para o SUS do nosso Brasil. Veja, ainda antes do início do governo do presidente Lula, ainda no governo do Fernando Henrique, nós começamos a trabalhar um programa de recuperação completa do Hospital Geral de Fortaleza. Isso entrou pelo governo do presidente Lula. O hospital foi recuperado, foi feito um grande trabalho, liberamos muitos recursos do governo federal, numa ação conjunta entre o governo do estado e o governo federal. Na sequência, com a eleição do governador Cid Gomes, nós patrocinamos imediatamente uma emenda de 12 milhões de reais para cumprir um compromisso de campanha que era o Hospital do Cariri. Hospital Regional do Cariri. E o Arruda Bastos lembra bem que foi uma dureza para liberar esse recurso. Foi muito Nós liberamos o recurso praticamente com o hospital inaugurado. Mas o recurso chegou e foi muito importante que ele tivesse chegado para garantir
a nossa participação, mas sobretudo a participação do governo federal nesse grande empreendimento que foi a construção do Hospital do Cariri. Antes disso, nós priorizamos a recuperação e a ajuda e a contribuição ao Hospital das Clínicas, que é um hospital de formação, um hospital da universidade. Depois ajudamos muito também com recursos destinados ao laboratório de bioequivalência, que é um laboratório muito importante da Universidade Federal, que faz exatamente o tratamento, o exame, que eles fazem um trabalho de laboratório com estudantes, principalmente, no teste dos medicamentos. Quer dizer, para ver se aquele medicamento está cumprindo efetivamente o papel que ele deve desenvolver no tratamento de determinadas patologias. Então foi um recurso, construiu-se o laboratório com dinheiro de recurso do governo federal, também muito importante. Depois, articulado com o Aldo Rebelo, ministro do Esporte, mas era chefe da casa da articulação política do governo do presidente Lula, o Aldo conseguiu um grande equipamento de hemodinâmica, importantíssimo também para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Colocamos um pequeno recurso para uma unidade da maternidade Escola Assis Chateaubriand, para exatamente tratar de patologias ali na hora que você tem o parto, então, naquelas condições ainda do neonatais. Então você é um empreendimento muito importante que a gente buscou fazer. Mais recentemente nós fizemos 2 aportes que eu considero muito importantes. Um no Hospital São José, de R$2 milhões, que deve estar sendo executado. Verdade. O Arruda Bastos ainda tratou exatamente dessa execução no Hospital São José. E um outro que é para o Hospital Alberto Seib, de R$2 milhões. Então você vai fazendo um esforço, depois colocamos mais um recurso, que é uma emenda já de 200 e poucos mil reais, para a garantia do hospital infantil ali da Fundação Peter Pan, que cuida de crianças com câncer. É um trabalho muito bem articulado ali entre a Fundação Peter Pan e o Hospital Alberto Seib. Também colocamos ali os nossos recursos. Então essa decisão de colocar recursos para saúde pública, colocar nos hospitais, melhorar a qualidade dos hospitais, esse é um objetivo de examinar que a população mais carente, além do apoio ao governo estadual para a construção das UPAs, as policlínicas, que foi um esforço, eu digo às vezes brincando, não tem uma dessas unidades, não tem uma policlínica, uma UPA que esteja sendo inaugurada no estado do Ceará, que não tenha uma digital de Arruda Bastos e Joananias, que articularam com o governador. É lógico, o governador é o comandante da execução das obras, mas quem estava articulando, comandando e trabalhando na Secretaria de Saúde era Arruda Bastos e Joananias, do PCdoB, dando a sua grande parcela de contribuição à melhoria da qualidade de saúde. Claro que ainda falta muita coisa para se fazer, mas nós podemos dizer que hoje temos uma rede assim forte, com substância, que atende a população do estado do Ceará. Agora há pouco estive em Crateús, lá está uma UPA, uma policlínica, um centro de especialidades odontológicas. Quer dizer, você criou um reforço de apoio em determinadas regiões, que você, se não resolver 100% dos casos ali na região, mas você dar uma grande solução à saúde da população, distribuído no estado do Ceará inteiro. Nós buscamos contribuir com isso, além de leis que nós buscamos fazer para fortalecer o trabalho com crianças. Nós fizemos uma lei que ficou conhecida, Arruda, como teste do ouvidinho, que é exatamente um teste para você, quando a criança nasce, já fazer a questão do exame das emissões otoacústicas, para saber se você tem algum grau de surdez, para você não ser surpreendido com seu filho 5, 6 anos depois. Você diz, puxa vida, meu filho é surdo. Não, você tem que fazer esse teste ali na hora que nasce a criança. E também fizemos um trabalho relativo à leishmaniose, que é uma questão muito grave, que nós buscamos tratar aqui também através do governo federal como um todo. Acho que esse é o esforço que a gente tem feito, ajudando, contribuindo,
Sabemos que isso começamos antes de chegar, antes que o PCdoB chegasse na Secretaria de Saúde, portanto não foi porque o PCdoB chegou na Secretaria de Saúde, mas chegando o PCdoB na Secretaria de Saúde, nós buscamos reforçar e muito o trabalho desenvolvido de forma muitíssimo competente pela dupla, inicialmente João Ananias e Arruda Bastos, e na sequência o Arruda assumiu o comando da Secretaria e fez um grande e belíssimo trabalho naquela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E, além disso, colocamos recursos para o Hospital da Mulher, colocamos recursos a pedido aqui da prefeita, depois já a pedido do prefeito. Vamos distribuindo recursos, às vezes é 500 mil que precisa para o hospital, 600 para outro, 300 para outro. Então, esse esforço nós temos feito numa sequência muito positiva para o nosso Estado. Inclusive para a estruturação da rede de serviço de atenção básica em municípios do nosso Estado. Então, a gente tem que buscar distribuir recursos para várias regiões. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Além dessa questão de você distribuir o recurso naquele local mais carente, que mais precisa, nós travamos uma grande batalha no Senado Federal, que foi a luta para manter a CPMF. Nós perdemos aquilo por 2 votos, numa madrugada terrível para a saúde pública brasileira. Naquele ano, do ano de 2007 para 2008, o prejuízo para a nação brasileira foi de 40 bilhões de reais na saúde pública da nossa nação. Ô, senador, um paciente aqui, um ouvinte, obrigado aí pelas suas referências, mas ele pergunta o seguinte, tem 2 coisas. Ele leu a respeito do IPI 0 para bicicleta. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, que ele acha importante, que inclusive é uma questão até de saúde, não só de trânsito, grande, né? E em que pé anda aquele projeto Saúde Mais 10, que obrigaria o governo federal a investir 10% das suas receitas em saúde? Essas 2 questões. Então, a Saúde Mais 10, nós estamos com esse programa ainda sendo discutido no Congresso Nacional, porque você sabe que entrou uma medida, quer dizer, entrou uma ação popular. O projeto de iniciativa popular. Antes nós tínhamos discutido isso no Congresso, resultou numa decisão do Congresso que buscou impor uma posição decidida entre deputados e senadores e sofreu um veto, praticamente, da Presidente da República. Agora, é uma matéria de iniciativa popular. Isso está tramitando na Câmara dos Deputados, com certeza vai ser aprovado e nós vamos conduzir essa questão para aprovação no Senado Federal. E as bicicletas, é um debate que está acontecendo agora no Senado. Há uma simpatia, digamos assim, grande da presidente Dilma, que entreguei uma documentação agora na viagem que ela fez. Ele até disse que é um abaixo-assinado também. Claro, né? Um abaixo-assinado grande, com um grande contingente de pessoas. Ela disse, eu sou muito simpática. Vamos o IPI 0, aqui. É isso? IPI 0, porque vamos discutir aqui com a nossa equipe, porque não dá Arruda e Ronald para que você, para comprar um carro, você tenha um IPI menor, tá certo, do que de uma bicicleta. Quer dizer, uma bicicleta pagar mais IPI do que um automóvel. É uma aberração. Ok, deputado, o tempo é muito curtinho, o dono do programa aqui está aqui do meu lado, mas eu não podia deixar passar uma pergunta. O PCdoB é indispensável ou imprescindível? É quase a mesma coisa. Né? Nós temos 30 partidos aí navegando no mesmo caminho. Mas eu quero lembrar aqui uma frase do autor Oscar Wilde, eu até escrevi aqui para não esquecer. Ele nasceu em 1854 e morreu em 1900 por aí. Ele diz o seguinte: em política, cedo ou tarde, é preciso ter compromisso. Vírgula. Todo mundo tem. É verdade. Qual é o compromisso do PCdoB diante dessa situação hoje política brasileira? Primeiro, com a nossa presidente, Dilma. Independente da realidade, nós estamos comprometidos com a nossa presidente da República. Segundo, em garantir a aprovação de projetos de desenvolvimento, manter o país no rumo do desenvolvimento, mesmo esse desenvolvimento pequeno que nós estamos assistindo. E garantir que ali a gente possa ter no Congresso Nacional, nós temos 3 parlamentares federais no estado do Ceará, 2 na Câmara e 1 no Senado. Então nós queremos que os nossos parlamentares sempre estejam com uma atuação, digamos assim, honrada, honesta, que eu acho que isso é uma exigência mínima de qualquer cidadão que ocupa um cargo eletivo, especialmente no Congresso Nacional. Senador Inácio, uma pergunta aqui final. O seu partido, o PCdoB, diz que a sua candidatura à reeleição ao Senado é um projeto nacional. Como está isso
no momento. Claro, discutimos recentemente com o governador, não uma vez, mas mais de uma vez, mas uma reunião onde esteve o presidente nacional do PCdoB, exatamente porque o presidente nacional do PCdoB, o Renato, tem caminhado pelo Brasil para reivindicar a ampliação de espaço de atuação dos comunistas no plano federal e no plano dos estados, seja ocupando lugares na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos um deputado, nós queremos triplicar a nossa bancada, num esforço grande de atuação nossa aqui na Assembleia Legislativa. Queremos ocupar espaço nos governos estaduais. Então nós temos, claro, o PCdoB não pode sair com 10 candidatos ao governo, mas nós temos um candidato ao governo do Maranhão. Infelizmente lá o partido da nossa presidente não nos apoia no Maranhão, que é o Partido dos Trabalhadores. Apoia a candidata ou o candidato do Sarney, lá no Maranhão, contra o nosso candidato, que é o Flávio Dino. E aqui no estado do Ceará, nós colocamos na mesa, junto com o presidente nacional do partido, a nossa candidatura ao Senado, não como uma reivindicação do senador Inácio Arruda, mas como uma reivindicação do nosso partido, que quer alcançar pelo menos 3 ou 4 senadores da República. Para isso, vamos lançar candidatos no Sergipe, no Ceará, no Acre e Rio Grande do Sul. Então, a busca de você eleger, para chegar a 3, você precisa tirar de 4, pelo menos, mais 2 senadores da República, e o partido conta com a nossa candidatura aqui no estado do Ceará. Bom, quero agradecer a presença do senador Inácio Arruda no nosso programa. Outras vezes ele vai voltar, porque os temas são muitos e variados e vastos, né? Fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tinolanda, um dos mais acreditados programas do Rádio Cearense. Fernando Maia já está aqui, Louro também, e a Tina. Fiquem com Deus. Inácio, uma palavrinha final. Um grande abraço, sucesso total ao seu programa, e vou mandar umas dicas de uns chás assim bem gostosos. Ótimo, que as pessoas podem utilizar também para melhorar a qualidade da saúde. Bom, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.